Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará e do Brasil, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas pra lá de fofas. A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli! Mulher, essa é novidade, viu? Pra lá de fofas, só tu acha. Eu acho que mais ninguém acha, não. Eu? Ei, eu gostei aí do Política do Ceará e do Brasil, né? Porque já faz tempo que a gente está nacionalizando os temas, não tem como, né? A gente começou tentando focar no Ceará, mas o Brasil não deixa, né? Eu gostei aí do acréscimo. O Brasil nos chama, o Brasil nos pede a nossa presença, a nossa participação mais intensa, não é mesmo, Inês Aparecida? A América Latina e Caribe também nos pede. Com o fortalecimento do Mercosul, né? A gente começa a falar lá do companheiro Fernandes, né? As coisas lá, também lá é pesado, né? Bem confuso lá. O Peru que tá pegando fogo, quem sabe, né? Pois é, e aí, Inês, tudo bem? Tudo, agora fofo, mulher, só quem me acha deve ser tu. Porque, olha, dois adjetivos que não me cabem, eu reconheço. Então, meiga e fofa, não sou. Meiga, eu lembro que meiga, a gente dizia assim, meigalinha, né? Meigalinha. Meiga só se for meigalinha. Que eu não sou meiga. Eu acho vocês fofos assim, eu acho. Pronto, fim. Pronto, deixa. Pois hoje teremos um daqueles episódios clássicos e praticamente atemporais das Cunhãs, um Desvendando, e o personagem a ser desvendado é ninguém menos do que Alexandre de Moraes, meu povo, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e um dos principais responsáveis pela manutenção da democracia na atual conjuntura, né? Xandão, como é chamado pelos admiradores e pelos haters, tem se destacado por suas decisões e por sua postura, e não é de hoje. Nessa biografia não autorizada, resgatamos alguns momentos da vida dele para conhecer um pouco mais dessa figura tão importante no Brasil de hoje. Então, tá imperdível, gente. Antes de começar, recadinhos sobre o financiamento do podcast. As Cunhãs é um podcast totalmente independente, feito graças às assinaturas de cunhazetes e curumins, que são simplesmente maravilhosas, incríveis, brigadíssimas sempre por vocês existirem nas nossas vidas. Se você ainda não é um assinante e quer saber como pode contribuir, é bem facinho. Pode fazer uma assinatura pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou mandar um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$10 por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação online, que é sempre um momento muito, muito bacana, delicioso mesmo, de interação com a gente. Fora as assinaturas, atenção! As Cunhãs, nós aqui também aceitamos patrocínios de empresas idôneas que mantenham boas práticas sociais, tá bom? Então, se você tiver uma empresa e quiser nos patrocinar, é só procurar a gente nas redes sociais, tá bom? Então, aproveitando para reforçar, sigam a gente, vai lá, curte a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube, tá? Que sempre tem alguma novidade. Não foi um recadinho, né? Foi um recadão, mas agora sim, bora começar! Alexandre de Moraes é, sem dúvida, uma das figuras mais presentes na mídia nos últimos meses, quiçá anos, né? Desde antes, né, do processo eleitoral, porque já havia um temor imenso de Bolsonaro e sua turba não aceitarem o resultado das eleições, né? Então já tinha esse medo e ele se tornou figura muito central, né, o Alexandre de Moraes. Com a posse dele no Tribunal Superior Eleitoral, os democratas se sentiram muito mais seguros, afinal, o ministro tem demonstrado ser, né, e nem é de hoje também, muito rigoroso ao combater fake news e ao botar quente em cima das ameaças golpistas, né? Então, gente que está ameaçando lá o Supremo e tal, ele manda prender e tudo mais. E aí a gente pode dizer até que muita gente da esquerda virou, inclusive, fã do Xandão, né? Como é que ele tem sido chamado. E a gente até, outro dia, fez uma live, né, Ebeli, com uma menina que foi lá na posse do Lula e se aproximou dele, do Alexandre de Moraes, e não teve como conter isso. Falou, Xandão!
né? Não é. E ela relatou que ele foi um dos personagens mais badalados do evento, né? Do evento no Itamaraty, o coquetel com autoridades no dia da posse lá do Lula. E ele nem achou ruim que tenha sido chamado de Xandão também, isso que é o interessante dessa história. Ele não achou ruim. E só que o lado da galera bolsonarista, né, mais à direita, também chama de Xandão, mas com ódio, tá? Então tem esses dois lados. E é engraçado, né, porque até outro dia, muita gente progressista tinha pavor do Moraes. Eu detestava, né? Então, a gente está vivendo esse momento de contradições muito intensas na política brasileira, e o Xandão é uma dessas figuras centrais nessas contradições todas. E, para ter uma noção, ele já teve, só nesse ano de 2023, já teve 2 pedidos de impeachment protocolados no Senado pelo pessoal bolsonarista que quer a cabeça dele e tal, porque considera que ele é censor, que ele é ditador, que ele é perseguidor, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho dele para decifrar um pouco esse personagem que é muito complexo, né? E aí, quer começar, Emily Rebouças, assim, com a ficha corrida dele e a carreira acadêmica? Porque a gente decidiu dividir o episódio em 3 momentos. Começar com a carreira acadêmica, né, falar um pouquinho, porque ele teve bem profícua, enfim, a carreira dele, escreveu muitos livros. Com essa parte, o Xandão político, envolvido na política mais diretamente, e, por fim, esse envolvimento dele com a justiça de uma maneira mais direta ao ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Comece, Emily Rebouças. Bora começar bem do iniciozinho, né, falando só alguns dados da vida pessoal do Alexandre de Moraes, né? Ele nasceu no dia 13 de dezembro de 68, uma sexta-feira 13, é um sagitariano, e pelo que eu li, com ascendente em Áries. Vocês aí que entendem de signo, eu sei que sagitariano é festeiro, né? É da bagaça. E ariano é o famoso cão, né? Eu digo isso em causa, né, porque eu sou ariana e tal, então eu posso falar tranquilamente. Tem 54 anos, né, é nascido na capital de São Paulo mesmo, e como a Camila falou, a gente dividiu aqui o episódio em 3 blocos. Eu vou começar falando um pouco dessa carreira do Xandão academicamente, né, carreira de pesquisador, de professor e tal. O Xandão, ele é doutor em Direito do Estado pela USP, certo? É professor da Faculdade de Direito da USP desde 2002, passou bem novinho para o cargo, tinha 34 anos, devia ter cabelo, né? E antes disso, ele já tinha sido professor de cursinho, preparatório para concurso público e tal. O Xandão também é professor de outras instituições, certo? Mas a gente vai focar aqui na USP, que é onde ele teve... assim, onde ele fez mesmo uma carreira de docente, onde ele teve o maior número de orientandos de pós-graduação, né, onde ele tem também o maior número de publicações científicas, são 139 artigos publicados, tá? E aí, assim, gente, eu conversei com uma fonte que foi aluno do Xandão na USP. Essa pessoa me passou algumas informações e também me enviou relatos de outro ex-aluno dele, né, me mandou alguns áudios dessa pessoa. Então, o que eu vou falar aqui são as impressões de 2 fontes, né, que pediram para falar em off, e essas pessoas tiveram contato com Alexandre de Moraes enquanto alunos de pós-graduação lá na USP. Bom, para começar, Xandão era um professor contestado pelos alunos de esquerda, principalmente aquela galera envolvida com o centro acadêmico da Faculdade de Direito, e muito por causa de umas lendas que existiam assim na faculdade sobre a linhagem político-ideológica do Alexandre de Moraes. O pessoal apontava, segundo uma dessas fontes que falou comigo, que ele era da turma do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né? Uma turma intelectualmente falando, tá, gente? Esse Manuel Gonçalves Ferreira Filho era um constitucionalista que foi ex-diretor da Faculdade de Direito da USP e que, por sua vez, tinha sido assistente do Alfredo Buzaide, que foi ministro da Justiça do governo Médici, na ditadura militar. Esse Alfredo Buzaide é um cara, gente, para vocês terem noção, que participou da elaboração do AI-5, certo? E aí havia essa ligação que o pessoal da esquerda fazia entre o Xandão e esses caras. Tinha uma... queria só fazer um adendo nessa questão do AI-5. Tu sabia que ele nasceu no dia em que foi instituído o AI-5, no dia 13 de dezembro de 68, que você já tinha dito, foi esse dia que foi baixado o AI-5 pela ditadura militar? Que coincidência louca, né? Então, ele não era bem visto por essa turma da esquerda, não. Faziam essa ligação dele
com essa galera, com esses intelectuais ligados à defesa da ditadura, certo? E aí, uma das fontes até contou que uma vez, em uma disciplina, a galera fez um certo barulho lá na faculdade, porque o Xandão estava numa aula falando sobre princípios constitucionais e tal, e colocou uma situação prática lá, como exemplo, e essa situação envolvia o método da tortura para obter informações. Foi um bafafá. Segundo essa fonte, os alunos tiraram a fala dele de contexto e ficaram dizendo que ele estava defendendo a tortura, certo? Eu fui pesquisar essa história e tem registro dela. Isso aconteceu em 2004, foi inclusive abordado na sabatina que o Senado fez com o Xandão quando ele foi indicado ao CNJ, e ele negou veementemente. Era um exemplo em que ele dizia assim: em situação tal, é pertinente que a tortura seja utilizada como instrumento para obter informação? Era uma situação bem absurda, assim, e ele colocava isso como interrogação. E a galera fez uma zoada dizendo que ele estava defendendo a tortura. A matéria da Folha que cita isso, ouviu alguns estudantes que também não quiseram se identificar, e a galera disse que toda a comoção e a polêmica foi porque ele não teria condenado veementemente, enfaticamente a tortura, sabe? Ele colocou ali como exemplo de exercício teórico intelectual em uma das aulas, então teve essa polêmica aí. Enfim, existia realmente, então, essa oposição ao Alexandre como professor, né, muito mais vinda da galera da esquerda da faculdade. Na opinião da minha fonte, não existia muita razão para isso, de fato, porque na época ele ainda era bem professor, não tinha ocupado cargo político ainda, né, rolava essa oposição muito mais por essa descendência dele, dos constitucionalistas, que voltava até aquele tal de Alfred Buzaide, né, que é o cara que escreveu AI-5, do que por questões práticas e factíveis mesmo, sabe? Aí vamos avançar. Eu perguntei como é que era o Xandão como professor, né, o estilo dele. E essa fonte teve aula com ele na pós-graduação e disse que, na época, ele fez uma disciplina sobre o STF, né, que foi bem organizada, bem ministrada, a fonte elogiou bastante. E aí vem uma informação interessante. O Xandão, ele não era um professor muito badalado, assim, como teórico, sabe? Como um formulador intelectual. Ele sempre teve voltado muito mais para as questões práticas, tinha uma pegada acadêmica mais pragmática do que teórica, né? E ele trabalhava muito a relação do direito constitucional com a política, né? Muito também porque depois passou a ocupar cargos na administração pública, foi membro do CNJ, então ele sempre frisava muito esse aspecto. Sim, aí diz que era um cara acessível, estava sempre à disposição, era bem-humorado. Diga aí, eu acho que ele é bem-humorado mesmo. E dava muito espaço para os alunos se manifestarem, serem críticos, né? Um cara que não se preocupava muito em aparentar aquela pompa de intelectualidade, aquela profundidade, segundo essa fonte me disse, né? Diz que tem alguns professores que às vezes acham que se comportando assim com aquela pompa vão ser mais respeitados intelectualmente. E o Xandão não, era um cara mais despojado, muito seguro assim nesse sentido, não ficava se preocupando em aparentar esse tipo de coisa, não. Mas também porque não era este grande formulador teórico, acadêmico, né? Tinha essa pegada mais do pragmatismo mesmo. Imenso conhecedor da Constituição, sabia muito, né? Tem livro publicado sobre isso, então a pegada dele era mais nesse sentido. Aí, gente, só para terminar mesmo essa parte acadêmica, com uma fofoquinha, em que eu lembrei muito da Inês quando ela foi contada para mim, né? Teve uma disciplina que era sobre ativismo judicial do Supremo, uma disciplina que o Xandão deu. E se discutia muitos casos em que esse ativismo, de alguma forma, usurpava competências legislativas, né? A gente discute muito isso até hoje, né? Quando o judiciário passa a legislar. E como o Xandão já tinha muito trânsito na política nessa época, né? Já tinha sido secretário do Alckmin, já tinha sido membro do CNJ, ele tinha muita história de bastidor. E, às vezes, ele falava de alguns políticos, né? E a fonte contou que um desses políticos era o Mercadante, a Luiz Mercadante. Ele não falou mal do Mercadante, mas demonstrava um certo desapreço, né, por ele. Aí eu pensando, não tem um cristão que diga assim, gente boa, né? Gente boa, Mercadante. Te interrompendo, Evelyn, nesse negócio do Mercadante, porque, gente, a voz está diferente porque caiu na internet e agora eu estou no 5G, mas vai dar certo. Só lembrei de uma pessoa que participou da transição e que estava indo lá em Brasília e tal, e contou que a reunião super boa, rolando tudo bem, e de repente Mercadante entrava na sala.
puf, o ar mudava. O ar mudava. Assim, o povo da esquerda falando isso, imagina. Ele é antipático. É da APV, como diz a Inês, dos putos da vida. Mas, enfim, diz que o Alexandre de Moraes não tinha muito apreço, não, segundo me falou essa fonte pelo Mercadante. Aí ele foi pesquisar e me disse que teve uma história da época que o Xandão foi indicado para o CNJ, sabe? Na época, o indicado, ele precisava ser sabatinado pelo Senado e tal, tinha uma votação para aprovar ou reprovar, e o Mercadante arquitetou lá, armou lá para o Senado reprovar o Xandão. E aí, o comédia, foi uma história assim, enfim, o Mercadante foi o arquiteto aí dessa reprovação. Aí refizeram, o Xandão contestou, disse que tinha baixo quórum, não tinha quórum suficiente na votação, conseguiu uma nova votação, e aí voltaram atrás e aprovaram a indicação do Xandão para o CNJ, né? E aí parece realmente que a rusga dele com o Mercadante vem daí. E aí é isso, gente, ex-Xandão como professor, né, uma pessoa que a esquerda, que hoje adora o Xandão, não gostava muito, né, tem até uma curiosidade também, tanto na época que ele foi indicado para o Ministério da Justiça, quanto para a indicação ao STF, o Centro Acadêmico lá do curso de Direito, da USP, fez abaixo-assinado, fez manifesto, levantou hashtag contra o Xandão, sabe? Então, desde a época que ele era professor até ele virar ministro do Supremo e ídolo, né, da esquerda, tinha essa resistência. Aí, para arrematar o acadêmico, eu queria trazer duas questões. Uma é que ele mantém o Lattes dele bem atualizadinho, gente, assim, até ele tem atualização do ano passado, julho do ano passado. Eu fui olhar o meu estava de 2021, e eu que sou professora Eu nem é ministro do STF. Não é? Eu achei que estava até bem atualizado. E ele teve duas polêmicas acadêmicas, né? Assim, fora essas que a Evelyn falou, teve uma que ele acabou mentindo no currículo Lattes, informando que tinha feito um pós-doutorado, simultâneo praticamente com um doutorado, que é uma coisa que não existe. Você faz primeiro doutorado e depois você faz um pós-doutorado. E ele alegou que foi um erro da secretária, ao preencher lá o currículo Lattes, ela errou e tal, e aí pronto, ficou por isso mesmo, né? E tem uma situação de um livro que ele lançou em 97, mas que só muito tempo depois, só na época que ele foi indicado ao Supremo, que veio à tona a história, que tinha plágio nesse livro. Então, a história do plágio é a seguinte, foi no livro Direitos Humanos Fundamentais, de 97, que parece que ele deu uma copiada boa em alguns trechos do livro Derechos Fundamentales e Princípios Constitucionais, de um autor chamado Rubio Llorente, espanhol, e esse livro lançado em 95, 2 anos antes. Tem trechos copiados, e assim, basicamente a argumentação do Alexandre de Moraes é a seguinte, ele diz que o livro está citado na bibliografia, o livro original, né, o livro do Llorente, e que os trechos que ele cita são de uma legislação, porque o livro do Llorente faz um compilado da legislação espanhola e tal, sobre direitos humanos, e ele... são documentos públicos, enfim, e ele nega o plágio por causa disso, mas vários especialistas, gente que trabalha com essa questão de plágio, de direitos autorais, reconheceu ali uma pegadinha de plágio meio pesada, mas não deu em nada, certo? Então, isso aí tudo veio à tona. Camila, e só para registrar, foi formada uma comissão na USP, né, para analisar esse caso, e eles inocentaram o Moraes, assim, inocentaram, mas parece que fizeram recomendações de uma maior atenção, sabe, sobre as referências e tudo, uma coisa assim, mas realmente, como tu falou, não deu em nada, ele foi absolvido aí dessa acusação. É que quando você pega, a Folha de São Paulo fez uma matéria com os trechos, né, botando direitinho assim, fazendo a comparação, é aquele plágio meio feio, sabe? Não existe plágio bonito também, né? Não existe. Tudo tem que ser condenado, é uma prática horrorosa, mas infelizmente muito comum que tem acontecido. Agora vamos para o Alexandre de Moraes político. Por que político? Assim, vamos começando ali. Ele começou como promotor de justiça, mas ele foi promotor de justiça com 24 anos. Pois No ano que ele entrou, 91, se ele nasceu em 68. Muito novo, né?
Não é? Era na época que ele tinha cabelo. E ele foi o primeiro colocado no concurso. Primeiro lugar, pois E é. pouquíssimo depois de se graduar, né? Porque eu acho que a graduação dele é de 90, se eu não me engano. Logo depois ele passou para o Passou concurso para de o promotor. concurso. Pois é. Bicho meio gêniozinho mesmo. É. E aí, depois disso, ele foi logo para política, né? Ele virou secretário do Alckmin, secretário de Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo, no governo Alckmin de 2002 a 2005. E depois ele teve vários cargos públicos, né? A Evelyn já citou o CNJ, depois ele foi secretário do Kassab, na Prefeitura de São Paulo, um tal de um super secretário, muito protagonista lá na época. Ele acumulou lá na Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo, presidente da SP Trans, da CET, secretário municipal de serviços. Era uma coisa louca, né? E aí, esse período dele, Camila, é bom lembrar para as pessoas, foi de 2007 a 2010. Ele era realmente super... E SP Trans não é das pessoas trans, não, é transporte. São Paulo, não poder lembrar, né? É tipo a MC daqui, é o equivalente à MC. Isso, é a São Paulo Transportes, que é uma sociedade de economia mista municipal. Isso. E ele fazia tudo, ele acumulava isso aí tudinho, de 2007 a 2010. Ave Maria. Mas aí ele ficou, assim, ele bombou como secretário de Segurança Pública, né, Inês, do Alckmin novamente, né? Tempo. Olha que essa bobagem todinha foi só de janeiro de 2015 a maio de 2016. 1 ano e 4 meses, né? Pois é. Ele fez e aconteceu. Aí a gente conseguiu falar com a pessoa que trabalhou na época, jornalista da época, que o Xandão era secretário. Eu tinha muita curiosidade de saber como era a relação dele com a imprensa na época, né? Já que ele é todo assim, sabe lá, somente secretário de segurança, a gente sabe como são os secretários de segurança, quando a notícia não agrada, aliás, a maioria dos secretários, mas principalmente nessa área de segurança pública, aí é que eles se dão, né? Mas dizem que ele era uma pessoa tratável. Olha aí, que coisa engraçada. Bem tratável, cortês, e, ao mesmo tempo, era um paradoxo o comportamento dele, porque quando ele não gostava, meu filho, mandava nota desaforada. Tá entendendo? Ele atendia legal, se fosse você, Camila, Inês, mas também, quando não gostava, mandava nota para o seu chefe, para o seu jornal e tal. Inclusive, tem um processo, né? Na época, ele processou o jornal Estado de São Paulo por uma matéria, o título da matéria era Mortes Suspeitas. E ele não gostou, porque a matéria contradizia o que ele dizia, o que, digamos, os releases da Secretaria de Segurança anunciavam que tinha queda de homicídio e tal. E essa matéria do Estadão mostrava que não era bem assim, certo? Inclusive tinha um subtítulo, Mortes Suspeitas, assassinato que a polícia não conta, certo? Aí ele não gostou e foi uma confusão, e teve almoço lá com os donos do Estadão, foi visitar o jornal, queria derrubar a matéria, sabe? E dizem que nesse almoço, uma pessoa que é amigo de outra pessoa, eita, que tem gente que tem medo, viu, de falar do Xandão. Disse que ele, na época, o pessoal lá, paparicando e tal, você vai ser candidato a governador, né, de São Paulo. Aí ele disse, não, minha meta é ser ministro do STF. Olha aí, rapaz, o bicho é danado. Botou na cabeça e foi mesmo. Por isso que Mas ele era até filiado ao PSDB nessa época, e ele realmente estava cotadíssimo à sucessão do Alckmin, que já não podia ser reeleito. Mas o pessoal dizia, minha filha, ser governador de São Paulo era pouquíssima coisa para ele. Está entendendo? Eu acho que na época, como diz, adorei essa frase, uma pessoa que também conviveu com ele sempre foi um reivindicador de protagonismo. Realmente, ele nasceu para isso, né? Ele é artista, pode ter sido aí no começo, professorzinho e tal, papapá, mas depois tomou gosto. No geral, ele era uma pessoa boa de trato. Mas também, e a pessoa disse que ele sempre se cercou de boa equipe. Tanto que essa mesma pessoa nos disse que agora no STF ele tem, assim, a melhor equipe no STF. Porque a gente sabe que ministro, desembargador,
conselheiro, tem equipe, né? Aí tem uns que botam os mamas na égua, que não sabe nada, só para poder ganhar dinheiro, ganhar aqueles cargos bons de comissionado, mas diz que o Xandão bota quente, bota assim a nata lá na assessoria dele do STF. Esse período, né, Inês, que foi curtinho na Secretaria de Segurança, mas teve um fato muito relevante, fora, ele aparecia toda hora na mídia, né, e essa coisa, o release já vinha com tudo, né, para ele dar entrevistas, né, mas ele teve um protagonismo muito grande na ocupação das escolas públicas que aconteceu lá em São Paulo, justamente na época que ele era secretário de Segurança, foi 2016. 16, por aí, 15, 16, era. E ele conseguiu resolver também por meios jurídicos. Ele conseguiu uma saída jurídica para gerar a desocupação das escolas, que a galera achou genial, para não ter confronto, para não ter um problema maior para ele. E essa parte midiática, né, Inês? A nossa fonte contou uma história que é muito boa. A melhor parte que eu achei foi essa, que ele já era careca, gente, quando ele era secretário de Segurança. Aí, quando a holofote de TV, papapá, ele passava a assessoria dele, eu queria saber quem seria essa, passava base, que nós, mulheres, passamos no rosto, ele passava na careca. Para não ficar brilhando, né? Senão fica muito lustroso, né? Aí quem devia fazer isso era o Roberto Cláudio, né? Devia ter feito, porque às vezes doía na vista daí, parecia assim, as estrelas. Pois é. E parece que era mais assim, além de tirar o brilho, parece que era para disfarçar assim, as penugenzinhas, porque pelo que eu entendi dessa história, foi quando ele já ficou careca, né, mas ainda tinha umas penugenzinhas e tal, aí passava uma basezinha para disfarçar. Para ficar careca de vez. Aí, lembra aí, né, a história é maravilhosa mesmo. E assim, eu queria saber como é que ele tirava, se depois ele saía e ficava abraçando o povo. Demaquilante, ora. Demaquilante. Mas o pior do relato é que, com luz, né, com calor e aquele povo tudo em cima dele e tal, para entrevistar, a base ia derretendo. Tu lembra que a fonte... Era isso, mulher. Depois derretendo e sujando. Porque eu conheci aqui um candidato a vice-governador, não foi eleito, muito vaidoso, ele também usava base e usava pó, certo? Ia para o sertão do Ceará, aí abraçava as pessoas, abraçou um fotógrafo amigo meu, ficou a pataraca aqui no peito do Zé Rosa, menino, foi muito engraçado, o Zé Rosa de isso? Pois era o outro de base e de pó. Aí o reboco todinho era da careca. Aí o reboco. Mas não deixa o miserável de lado. Aí, a outra coisa que chamou a atenção na época do Xandão, secretário de Segurança, foi que ele resolveu também, sem criar muito alarde, mas de maneira muito efetiva, o caso da Marcela Temer. Vamos lembrar, olha o que aconteceu. Foi Marcela daí Temer, que tudo começou. Exatamente. O seu caminho para o STF foi se alargando. Exatamente. Marcela Temer, esposa do então presidente golpista Michel Temer, né, que, né, deu jeito de tirar a Dilma em 2016, ele entrou, e aí rolou uma história de que um hacker tinha invadido o celular da Marcela e tinha identificado lá, tinha puxado uns nudes dela e estava chantageando, dizendo que ia publicar e tal, e queria dinheiro, sei lá o quê. Xandão foi para cima, prendeu o hacker, conseguiu fazer com que as fotos não vazassem. Não vazou nenhuma foto da Marcela, que é um negócio muito raro, realmente, em geral, vazam essas coisas, né? E aí, ganhou o Temer. O Temer caiu na dele. E olha, tanto esse relato, né, da história da Marcela, quanto esse que você comentou também, Camila, de ele ter conseguido juridicamente resolver o problema da invasão lá das escolas, da ocupação, das escolas e tal, tudo é com base na estratégia jurídica, né? Bate muito com a fama, né, que ele tinha na universidade, como professor, de ser um cara que investia nessa questão do pragmatismo jurídico. Ele conhecia muito da lei, e é o que a gente vê acontecendo ainda hoje, né? Assim, as pessoas ficam, gênio e tal, as estratégias do Xandão, aquela história que ele falou, que ele fez no dia da eleição, né, de não ter esticado o horário de votação, todo mundo fica, cara, que sacada e tal. Então, uma pessoa que pensa pragmaticamente de forma muito estratégica, e foi assim, como Inês falou, que ele foi alargando e abrindo os caminhos
politicamente, né? Foi ganhando a confiança política dessa galera. Total, e ele já tinha o PSDB, gente, lembrando disso, ele já tinha o Alckmin, ele já tinha o PSDB com ele, e aí ele ganhou o Temer. E aí acontece o quê? A morte do Teori Zavascki. Pois é, né? Teori Zavascki, que é uma morte esquisita, não foi? Mas deixa. Foi super estranho, e Xandão foi indicado para a vaga dele. E a partir disso, ele foi indicado e tomou posse em março de 2017. Deixa eu fazer aqui uma parte com sobre a indicação, porque ele foi indicado também, foi sugerido o nome do Alexandre de Moraes, na época da Dilma, a Dilma presidente ainda. Aí Dilma chegou para a pessoa que indicou e disse assim, não, meu amigo, eu não quero Alexandre de Moraes, não. Eu prefiro uma pessoa de perfil progressista. Aí botou quem? O Fachin. Olha. E mais também, né? para tu ver, né, a vida, como ele diz, a vida, a terra não gira, capota. E na época também, que eu acho que ele é um porre, primo do Collor de Mello, né? O outro que se aposentou. Marco Aurélio Mello, que tinha horror, que Ave Maria elogiava esse Alexandre Moraes, também na mesma época, quando falaram nos nomes, eles, para mim, o nome que a ser indicado devia ser Alexandre de Moraes, competência e experiência, desse jeito. Aí diz que hoje morre de se arrepender de ter apoiado o Alexandre de Moraes. Eu acredito que dona Dilma também deve ter se arrependido bastante de não ter nomeado Xandão, né? Porque queria um perfil mais progressista. Pelo que ele está vendo, minha filha, mais progressista do que ele. Mas, assim, faz todo sentido, né? Como foi? Tem uma cena que é clássica, não dá para fazer uma biografia do Xandão e não lembrar daquele vídeo, né? Dele com um facão na mão, cortando as plantações de maconha. Né? Era assim. Gente, tem aquela frase que a Inês falou, que a fonte contou, e eu acho que ela é genial, que é o Xandão um reivindicador de protagonismo, né? É um cara que sabe galgar espaços de visibilidade de forma muito estratégica e sabe que viraliza com algumas falas, com alguns gestos, e usa isso estrategicamente, né? E politicamente. No passado, pelo menos, assim foi. Pois é, aí a gente chega nesse momento, né, então, do nosso relato, que ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, depois de tudo isso que aconteceu, depois dele ter sido esse secretário de Segurança Pública de São Paulo, né, do facão, cortando pé de maconha, depois de ser taxado mesmo de direitoso e tudo, ele chega a essa função e, neste momento, está sendo super protagonista do país. E está sendo o grande nome que está defendendo a democracia, e é uma coisa que chama muito a atenção, né? Depois, o 8 de janeiro foi uma coisa assim, se não fosse o Xandão, o que seria, né? Na noite, depois de tudo que aconteceu, aquele quebra-quebra, tudo aconteceu, o Ministério Público Federal sumiu. Cadê o Aras? Continuou desaparecido. E quem agiu? O pedido saiu da AGU, o Flávio Dino foram se mexer, e quem botou a caneta para baixo ali, quem assinou as coisas, mandou prender, mandou fechar, mandou acabar com os acampamentos, mandou fazer tudo, foi o Alexandre de Moraes. Mesmo ele depois, colocando tudo para a decisão do pleno, né, do Supremo, né, ele pede que os outros ministros se manifestem, mas todos estão avalizando, estão confirmando o que ele está decidindo. Então, ele se tornou realmente uma pessoa muito importante para o nosso país nesse momento. E aí eu fui falar com o Marcelo Uchoa, que é mestre e doutor em Direito Constitucional pela Unifor. Ele é professor também de Direito Internacional e Teoria dos Direitos Humanos na graduação e na pós-graduação em Direito de Ciências Jurídicas da Unifor. Tem vários livros publicados, entre eles está lançando agora um chamado Morticínio no Brasil, a pandemia à luz da negação do direito, pela Cotter Editorial. E ele foi leitor, inclusive, do Alexandre de Moraes, ainda na faculdade, então ele tem ali o Alexandre de Moraes como uma referência desde a época de estudante, viu o Xandão se desenvolver, e é interessante porque ele tem uma visão de uma pessoa mais à esquerda, né? Então vamos ouvir o que ele fala. Não é simples falar sobre o Alexandre de Moraes. Eu conheci ainda quando estudante, não pessoalmente, por livros. Eu, terminando o Direito, na minha fase final do curso de Direito, eu conheci um livro dele sobre Direito Constitucional. Não era um livro que revolucionava a matéria, porque não tinha uma perspectiva de inovação no modelo de interpretação da Constituição, que acabou moldando o constitucionalismo nos anos 2000. Mas era um livro importante
e que substituía um clássico de referência do José Afonso da Silva. Então, o Alexandre de Moraes, na minha cabeça, sempre foi um grande estudioso do direito, ótimo constitucionalista, saído da Universidade de São Paulo, inclusive foi orientado lá, não sei se no doutorado ou na livre docência, pelo Dalmo Dallari, que foi um dos grandes mestres dos maiores pensadores do país. Ele teve uma passagem pelo Ministério Público, uma passagem rápida, já havia passado em primeiro lugar, salvo engano, para promotor de justiça, mas deixou, né, para encarar a vida pública. E aí chegou a ser secretário de Segurança do Alckmin. Portanto, ele era alguém que tinha uma vinculação com o PSDB de São Paulo. Isso era indiscutível, inclusive com posições bastante divergentes do ponto de vista das posições que a esquerda defendia para o direito do trabalho, para as relações sociais em geral, para o trato dos movimentos sociais. E eu sempre o tive assim como alguém que no futuro seria mais a linha do Gilmar Mendes, que naquela época também era o principal articulador do PSDB, pode-se dizer, da direita, né, jurídica no STF, mas não vinha perspectiva do Alexandre de Moraes, apesar de ter conteúdo jurídico e cabedal para isso, chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque o PT estava no governo, né? Entretanto, quando houve o golpe, aí a questão mudou, porque o Temer o conduziu ao Supremo Tribunal Federal. Ele certamente foi indicação do PSDB, não foi do Temer, ele era o nome do PSDB, e a expectativa dele no Supremo Tribunal Federal, te confesso que era a pior possível, era fazer coro com o Gilmar Mendes naquelas teses, por exemplo, quando você defendia os direitos fundamentais, que o Estado tinha a responsabilidade de implementar os direitos sociais, aquela tese da reserva do possível, de dizer que tem a obrigação, mas só pode fazer se tiver orçamento, quer dizer, sempre no sentido de limitar os direitos fundamentais. Acontece que o Alexandre de Moraes ele teve uma virada importante durante esse período, nos últimos anos, quando houve também, claro, uma necessidade de dar uma resposta aos enfrentamentos e aos episódios de violência que foram direcionados ao próprio Supremo Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal Federal enquanto corte e ao Supremo Tribunal Federal enquanto seus ministros individualmente e suas famílias. Ele já tinha tomado uma decisão muito boa, muito técnica com relação ao julgamento do Lula, né, naquela turma, e depois na confirmação no pleno, que resultou na suspeição do Moro, e me pareceu assim, muito equilibrado, muito sério, muito consciente e sólido nos argumentos jurídicos, mas confesso que não esperava que fosse ter a atitude que teve quando houve a necessidade de enfrentamento com os terroristas, porque de fato passou a ser um bastião dentro do Supremo Tribunal Federal, de tal maneira que dificilmente o Supremo Tribunal Federal irá reformar uma decisão do Alexandre de Moraes hoje, porque reformando a decisão do Alexandre de Moraes estará enfraquecendo o próprio Supremo Tribunal Federal. É um juiz que julga rápido, é um juiz que julga fundamentadamente, é um juiz que conhece o direito e que tem coragem. Então, aí o Marcelo fala isso, né? Ele estava achando que o Xandão ia ser mais na linha do Gilmar Mendes, né? Só que aí teve a virada e agora ele está tendo esse papel que é aplaudido pelas pessoas da esquerda e tudo mais, né? Só que ele fala da necessidade de ter atenção, de reduzir, porque esse protagonismo, esse gigantismo que o Moraes está tendo neste momento também não é 100% bom, não é 100% positivo, não é bom que isso esteja, todas as decisões partam de uma só pessoa. Só que, lógico, esse é um momento excepcional. Então, vamos ouvir o que o Marcelo fala. A minha preocupação não é com o Alexandre de Moraes hoje, né, honestamente, é com o Alexandre de Moraes amanhã, porque também o empoderamento excessivo do juiz, a mitificação do juiz, a transformação do juiz herói, ela também tem as suas consequências danosas para a própria democracia. A democracia ela é feita de política e o judiciário ele tem uma função específica que é jurisdicional. Então, considero as decisões dele no momento importantes, inclusive porque houve
uma tentativa de assalto ao processo democrático, mas espero que depois que normalizadas as situações institucionais, cada um volte a tocar as suas funções dentro das competências que lhe são propostas, né? O legislativo legislando, o executivo executando, e o judiciário, claro, exercendo a jurisdição. Mas não há como negar que o Alexandre de Moraes tem sido uma pessoa fundamental na história do país, sobretudo na história recente. Nós não estaremos aqui comentando sobre esse assunto com a liberdade que estamos se não fosse o Alexandre de Moraes. Foi ele que segurou a responsabilidade de manter a existência do Estado Democrático de Direito. Claro, teve apoio da sociedade civil organizada, teve apoio, no final, dos demais órgãos de poder, teve apoio da imprensa, mas lá atrás teve o Alexandre de Moraes sozinho, né, que começou a combater as fake news no inquérito das fake news, que começou a combater os atos antidemocráticos no inquérito dos atos democráticos do STF, enfrentando a tudo e a todos. Quer dizer, ele já vem no enfrentamento desde a questão do Moro e depois a questão do Bolsonaro. Para mim, se agigantou nesse período. Espero também que saiba se manter esse gigante diminuído quando o momento histórico lhe cobrar isso no futuro. Essa história desse protagonismo, às vezes eu mesma, até comentei com vocês, que eu acho perigoso. Me lembro do Barbosão, Joaquim Barbosa, que também era o manda-chuva na época do Mensalão, só quem aparecia era Barbosa na capa de revista semanal nacional, com aquela toga preta, parecia assim um super-homem, né? E era todo tempo em pé, porque tinha aquela dor nas costas, né, miserável? Pois bem, aí depois era tão valente, eu vi a hora que ele ia rasgar a Constituição, o Barbosão, e todo mundo já querendo o Barbosão candidato a presidente, depois outro protagonista, que depois foi uma bolha de sabão, o Moro, também era Moro, a negada com a camiseta do Moro, né? Eu acho perigoso, tinha medo. Mas estava vendo comentários dos próprios ministros do STF, que não quer se identificar, logicamente, né? Vendo nas matérias lá do Sudeste, que eles acham realmente perigoso, mas que aceitam, quando a pessoa perguntou para um dos ministros, e aí, ministro, o Alexandre de Moraes resolve as coisas, toma as decisões, e depois vai para plenário, e ele toma sozinho, vai para plenário e é aprovado. Aí, a maioria dos ministros diz que é porque o momento é extraordinário, que está precisando disso, que quando as coisas voltarem ao normal, as coisas no STF também voltarão ao normal, mas que agora é uma necessidade. E depois, eu pensando bem, isso é mesmo, né? É uma necessidade. Por exemplo, ele sempre reivindicando o protagonismo, ele relatou do inquérito da fake news, é demais, não é não? Que todo mundo pensava que ia morrer, papapá, nada, ele não deixa em paz nada, não deixa em paz. Se não fosse esse inquérito, né, Inês? Eu acho que muitos desses que estão aí, que participaram ativamente de todo esse ataque aos três poderes, né? Não foi só a um poder, ou não foi só uma ameaça, foi um ataque direto mesmo que aconteceu no dia 8, foi inclusive com um viés terrorista, né, que tinha ali por trás, e com base, assim, a ideia dessa turba era realmente dar o golpe de Estado, claramente ali, alinhados e apoiados pelo Exército, pelas Forças Armadas, e claramente a gente está assistindo tudo isso acontecer. Se não fosse a caneta pesada do Alexandre de Moraes, o que seria, né? E por falar em caneta pesada, desde a época de que ele era secretário, que a pessoa nos contou, né, que ele tem a caneta pesada, que ele usa. Gosta de usar, né? Pois é. Concordando com o que tu falou, eu lembrei de uma conversa informal mesmo que eu tive com a Grazi Albuquerque, né, que é a nossa super fonte aqui para assuntos do judiciário, e ela comentando comigo, bem na linha disso que a Inês falou, essa situação atípica, né, em que a gente está vendo também uma movimentação atípica de um ministro do Supremo, também tem muito a ver com a disfunção institucional, né? As instituições não estavam funcionando bem no governo Bolsonaro. Você tinha um Ministério Público que não trabalhava, que não pedia investigação de nada. Então, algumas ações que podem ser consideradas, sei lá, arbitrárias, autoritárias do Alexandre de Moraes,
vem num contexto de total disfunção institucional, e que talvez a tendência, né, com esse realinhamento, essa distensão entre as instituições, de repente uma PGR que agora espera-se, né, comece a trabalhar de verdade, talvez você tenha uma redefinição desses papéis, né? Ela fala muito nesse sentido, não foi uma entrevista que ela me deu, a gente não conseguiu aprofundar esse debate, mas tem muito a ver com isso, né? O Xandão é fruto dessa apatia, dessa inação das instituições. Total, não existe espaço de poder vazio, né? Então, se uma instituição não atua, outra vai atuar. Porque nunca se viu isso, a gente sabe, quem conhece um pouquinho do STF, que eles são, cada um é um poço de vaidade, não ia deixar jamais existir esse protagonismo, né? Ainda, além de cada um ser um poço de vaidade, eles têm os nichos dele. Fulano, Beltrano, Cicrano é de um lado, Cicrano, Beltrano do outro, tá entendendo? É porque o momento merece, o momento pede essa atitude, esse comportamento do Alexandre de Moraes. Eu também tive abuso quando indicaram ele, tá aí, só foi porque resolveu o negócio da mulher do Temer, que hoje eu não acredito naquilo. Quem já viu que aquela criatura ia botar nude? A mulher do presidente, né? Aí, mandar para ele? Por quê? Foi assim, eu não sei, gente. Para pimentar a relação. Sim, eu sei. Tá certo. Mas eu tirei o chapéu. Se eu usar chapéu, eu tirava direto para Xandão. Enquanto ele estiver assim. Aí, só para fechar, porque o Xandão continua sendo alvo de muita fake news, gente. Então, assim, tem umas polêmicas que surgiram até na época de quando ele foi indicado para o Supremo. Então, de uma certa forma, a esquerda também estava ajudando a disseminar essas fake news da época. Uma é que ele foi advogado do PCC, o primeiro comando da capital, certo? Essa é uma fake news que eu estava até procurando, vi um fact-checking, né, essas matérias que desmentem e tal, produzida pela Reuters, que é uma agência de notícias estrangeira, e que checou a história e deu lá que é falsa essa história, ele não foi advogado do PCC. O que ele fez? Teve uma época que ele estava advogando, o escritório dele defendeu uma cooperativa de transporte chamada Transcooper, e algumas pessoas vinculadas a essa Transcooper, essa cooperativa, estavam envolvidas aí numa investigação que tinha a ver lavagem de dinheiro e tinha alguma proximidade com o PCC. Mas diretamente, Xandão nunca defendeu essas pessoas e nunca esteve num caso relacionado ao PCC. Eram questões relacionadas à cooperativa e era do escritório dele, onde ele trabalhava. Então, ele já ganhou vários processos por causa dessa fake news. O povo diz que ele foi advogado do PCC, ele bota processo, viu? Então, fiquem ligados. E agora, nosso Xandão é o Big Alex, né? Na New York Times. Olha, eu adorei esse Big Alex. Matéria grande, comentada, New York Times. Aí eu traduziram Xandão como Big Alex. É verdade. Muito bom. Ele tem uma esposa, advogada, a Viviane Barci de Moraes. Tem um escritório de advocacia. E ele também foi, quando ele foi lá sabatinado no Senado, né, para ser ministro do Supremo, foi bem questionado sobre como é que ia ser a atuação dele nos casos em que a esposa dele, o escritório dela, estivesse lá envolvido e tudo. Aí ele jurou de pé junto que ele não ia se meter, que ele ia se colocar como suspeito. Mas, no fim, todos esses ministros têm esposas, vínculos com outros escritórios de advocacia. Mas, menina, cala minha boca. Fala. E, por fim, a última curiosidade do Xandão, ele faz musculação na academia dos militares lá em Brasília, já não é de hoje, já tem um tempo, certo? Então, ele todo dia de manhãzinha, ele acorda, aí ele vai para a academia, faz para malhar os músculos, ficar sarado, lá na academia do Comando Militar do Planalto. Mulher, vou já no Google Imagens para ver se tem imagens desse tanquinho. Agora. Tanquinho de Xandão. Andar um tanquinho pesquisar. Ele é todo sarado. Ele luta jiu-jitsu, Camila? Tem essa história, né, de que ele eu confundi. Eu achei que ele era do jiu-jitsu, mas não. Sabe quem é do jiu-jitsu? O Fux. Fux, é. É mesmo. O Fux. Não tem tanquinho do Xandão no Google Imagens, não. Procura o que você acha. E malha nessa academia, vamos fazer um exposed aí, né? Um flagra para botar essa imagem.
Porque Xandão com cabelo, né? Eu até já comentei com vocês, que quando você bota Xandão, Alexandre de Moraes no Google, a primeira pesquisa mais recorrente é Alexandre de Moraes com cabelo. Agora, tanquinho, tem não, felizmente. Quer dizer que a gente procurou mesmo, né? Fazer isso, né? Mostrar um pouquinho de Xandão. Pois eu acho que é isso. Outros, Camilo, Isoldas, e os Gomes, né? Giroquinha. Exatamente. Dentro da nossa tradição de desvendando, trouxemos o Xandão agora para ser mais um personagem aí. Fizemos o possível, né? Porque os daqui até é mais fácil, mas fizemos o possível, viu, galera? Pode crer que a gente fez o que pôde. Não, e hoje tá tudo assim, tudo dando errado. A gravação que não tá dando certo, tá tudo doido, mas tá dando, mas vai dando, mas vai dar certo. Não dá certo, mas dá certo, né? Agora vamos para o momento do desabafo. Pronto, momento do recadinho. Tá cheio de recadinho. Momento diz, Cunhã. Bora, Inês Aparecida. Diz, Cunhã. Diz, Cunhã, hoje é até manso. Vou fazer uma recomendação. Recomendar o 12º Congresso Desafiando Estruturas de Desigualdades. Promoção do GIFE, G-I-F-E. O que é GIFE? Eu também não sabia, mas é a Associação de Investidores Sociais Privados, pode ser instituições, fundações, e quem tem à frente disso é nosso curumim, Fábio Deboni. Esse congresso, que é o 12º, vai ser de 12 a 14 de abril, no Memorial da América Latina. Dando um Google, a pessoa entra, vê o preço, vê as datas, tem abatimento para quem vai de outro estado, certo? É o maior evento do investimento social privado do Brasil. Pois, Fábio Deboni, beijão para você e sucesso no seu empreendimento, viu? E é lindo demais lá, o Memorial da América Latina, é um lugar maravilhoso. Agora vai ser incrível, com certeza. E tu, Emília Rebouças, diz, Cunhã. Mulher, meu Discunhã é sobre esse assunto que durante o fim de semana, né, ganhou muita visibilidade, principalmente com a viagem do Lula lá para Roraima, que foi essa situação estarrecedora, né, dolorosa da população Yanomami, né, dos indígenas Yanomami, né, tem uma informação que para mim é a pior de todas, de 570 mortes de crianças com menos de 5 anos durante o governo Bolsonaro. Todo dia sai informação nova de que o governo ignorou pedidos de ajuda, tem muito dado circulando, essa história ainda vai rolar por um bom tempo, né, e o Lula foi lá, decretou emergência, enfim, priorizar esse assunto e tal. Mas o meu Discunhã, ele vai além disso, eu tive a curiosidade de olhar como é que estavam as redes sociais dos pró-vida, né, dos parlamentares, dos cearenses, que andam com feto na mão de plástico para distribuir para as pessoas, que em suas redes se declaram pró-família, pró-vida, que é Giroquina, senador Eduardo Girão, bonitinha Priscila Costa, Capitão Wagner, né, que não está no mesmo nível aí desse, né, de levantar a bandeira pró-vida, mas ele é aquela candidata a senadora na chapa dele, Camila com K. Ave Maria, eram uns discursos pela vida contra o aborto e blá, blá, blá. Meu povo, não deram um pio nas redes sociais, um pio. Não vamos dizer que eles fossem ser contra o governo Bolsonaro, não, que a gente sabe que não ia, mas nem um pio. Mas é isso, um silêncio ensurdecedor dessa galera. Fui procurar a doutora Silvana também nas redes. Menino, faz tempo que não posta nada. E é isso, é só para escancarar a hipocrisia, sabe? O Giroquina mesmo, publicando um dia desse no feed dele contra o aborto, a Priscila num evento. Gente, tenham paciência, sabe? E a pró-vida deles é só contra aborto para poder levantar essa bandeira de religião religiosa, né? Tal, não é porque tal. nasce. Agora, a vida daquilo ali, gente, eu não ia ficar dizer nada, não, mas eu vou completar aqui, porque é o jeito. E o pior é você ler, que eu não tenho a triste a chance de olhar as redes deles, você vendo o que eles publicam, tá entendendo? Diz que aquilo é mentira, que é farsa da esquerda, que o governo Lula desmatou, menina, é tanto milhão de hectares que eu acho que o que eles dizem é maior do que o Brasil, tá entendendo? Você fica mais revoltada ainda, dizendo que aquilo é uma farsa da esquerda. Quer dizer que a esquerda botou aquele povo para ficar seco, para morrer, só para fazer as fotos.
Não, mulher, irrita a pessoa, irrita. Isso aí é a casa perdida, Inês, é a casa perdida, assim, essa galera vai sempre distorcer. Agora, sim, não dá para não comentar, né? O silêncio hipócrita dessa galera, dá raiva. Tem que comentar, tem que evidenciar, tem que botar mesmo, porque eles são muito, eles adoram tacar o dedo na cara dos outros e ficar acusando de ser contra a vida, mais contra a vida do que eles. Não existe. Maria, o meu Discunhã é local, é aqui de Fortaleza, assim, são puxões de orelha que eu quero botar ali, pegar puxão de orelha na prefeitura e no governo do estado de Ceará. Então, para ser bem democrática, tem puxão para todos os lados. Fui na Praia de Iracema por esses dias, acabo não indo muito, acabo frequentando mais a parte da beira-mar. É impressionante como a prefeitura decidiu que tem a Praia dos Ricos e a Praia dos Pobres. Não porque são as pessoas pobres que frequentam, mas porque o local não merece atenção nenhuma, tem que estar repleto de lixo, tem que estar com as calçadas todas esburacadas, tem que ter esgoto a céu aberto correndo, cheiro horrível. A Praia de Iracema está desse jeito. Está desse jeito, está um abandono, suja, imunda, isso porque está a vice-prefeitura lá, o vice-prefeito botou lá o prédio, tem outras, a prefeitura tem algumas funcionalidades ali, mas atenção para aquela área não existe. Então, enquanto na beira-mar Nobre está tudo lindo, limpo, chegam, lavam, assim, tem dia que dão uma lavadinha no calçadão, está bem limpinho, sabe? Ali na Praia de Iracema, é tudo lá. Fala onde? Ali perto do Estoril, da Estoril, o Centro Belchior. Exatamente. E está lotado de gente, muita gente frequenta ali. É muito ocupado, só que está largado. E aí, completando o abandono, ali, a Ponte dos Ingleses, né? Ponte Metálica, Ponte dos Ingleses, foi desfeita para ser reformada e está abandonada a obra. Não tem nada acontecendo ali. Até hoje, isso é do governo do estado, o governo do estado, Camilo deixou, e o Eumano herdou isso aí, sem falar naquele aquário, aquela obra, aquele esqueleto que está ali abandonado, e aquilo é um absurdo, sabe? É totalmente sem cabimento. E, por fim, Centro do Dragão do Mar, de Arte e Cultura, que é um local que sempre foi belíssimo, sempre adorei passear ali, mesmo quando não ia visitar museu, essas coisas, mas o entorno tá de chorar. Tá de chorar, todos os bancos estão quebrados, os bancos que tem ali para sentar, você não consegue sentar mais, uma sujeira, imundo, sabe? Ali foi, assim, desvirtuou. É meio escuro, né? Ali tem uma região ali mais embaixo. Camila, a última vez que a gente foi, estávamos até juntos, foi para o show do Zé Loureiro, lembra? A gente ficou horrorizada. Exatamente. É degradante. Tá muito. É um aterro, como existia antigamente, aterro sanitário do Janguru Sul. É isso. E assim, eu assim, tô jogando aqui, e não é só a prefeitura, então é o governo do estado também, que tem que se mexer. Vai ter que se mexer para ajeitar essas coisinhas aí. Isso eu nem fui nas áreas mais distantes, tipo Vila do Mar, deve estar pior, sabe? A cidade só existe num canto, né, para a prefeitura, e o governo do estado só faz obra, tipo, fez ali a Pinacoteca, ali está super bonita a Estação das Artes, e o resto, que já existia, está abandonado. De que adianta, sabe? Então, são prioridades que têm que ser revistas, né? E uma coisa, viu, Camila, desculpa me meter, isso, o Dragão, por exemplo, tá entrando com a nova gestão agora, da Helena Barbosa, que é uma pessoa elogiada, tem atividade ali e tudo, mas é como tu falou, é o entorno, parece que abandonam. Aí, foi detonado aquilo ali. Você limita a frequência das pessoas ao equipamento. Quem é que tem coragem? Eu morro de medo de ir por ali. Pois é, a gente fica sem coragem e, de fato, é propício para todo tipo de situação ruim, sabe? Inclusive crimes. Mas eu acho que é um descaso com as pessoas, com os frequentadores, com as pessoas que vão lá. É para ser acessível a todos. É um descaso com o próprio equipamento. Exato. Com investir dinheiro e para quê? Para ficar abandonado? E é porque eu ia me irritar hoje com o negócio de Discunhã, já me meti em todo. Pois é, tinha que trazer uma coisa para a gente se irritar. Aí eu vou deixar o outro desabafo, é de um curumim maravilhoso, o Alan Nascimento, que mandou para a gente, assim, a bola fora do Sarto, prefeito, para variar, que foi no jogo do Ferrinho vestindo a camisa do São Paulo. Isso porque o Ferrinho ganhou.
E ele estava com a Sabe camisa por do quê? São Paulo. Porque ganhou e eu estou morta de feliz. Até melhorei da minha coisa. Mas é porque o Ferroviário é na mesma cor do São Paulo, né? Mas tem a camisa Aqui, do agora Corinthians. SP, São Paulo, não sei o quê. É. Não é possível, né, Sarto? Ô, Sarto. Bola Gente, fora, bola fora. eu não estou acreditando nisso, não. Eu não estou acreditando, não, que ele foi pro jogo. Com a Ele camisa foi pro jogo, foi? Ou ele só Com a camisa apareceu do no São dia... Paulo. Não, ele foi pro jogo com a camisa do São Paulo. Não me diz Foi. isso não, mulher. Juro. Ele se Aí é todo esforça, mundo ele se esculachando esse esforça, homem. né? Ele já se esforça. Eu sei que depois, eu acho que ele até trocou, botou a do Ferrinho, mas, enfim, né? Já tinha dado a bola fora. Então fica aí o registro do Alan também, a quem eu já deixo um beijo gigante, meu cheiro pra ti, viu, Alan? Ei, peraí, tu não vai falar da outra bola fora que foi o pré-carnaval, não? Que teve um monte de coisa ali no primeiro dia? Nem tinha botado. Olha, o pré-carnaval. Pois eu vou fazer esse adendo aí no seu. Tá bom, faz o adendo. Fui para a estreia do pré-carnaval de Fortaleza, que foi na Praça do Ferreira, com o Luxo da Aldeia, uma festa ótima, super animada e tal, estava todo mundo feliz. Mas, assim, com umas coisas, gente, que não dá mais. Primeiro, foi super criticada. Teve área VIP nesse show. Era Luxo da Aldeia, seguido de Araqueto. Teve área VIP. E não era uma área VIPzinha pequena, não. Era enorme. O espaço era super grande. O público mesmo ficava super longe do palco, sabe? Aí, eu até ingenuamente achei que pudesse ser uma área de acessibilidade para criança pequena, idoso, né, pessoa com deficiência, mas me disseram que não, que era área VIP mesmo. Achei Eu acho que vale a pena deixar mais claro por que foi feito isso, porque parece que em outras festas do pré-carnaval não teve esse negócio, parece que foi só nesse dia aí do show do Araqueto. Então teve esse problema e outra, gente, lá na Praça do Ferreira tinha pouquíssimo banheiro químico. A fila fazia uma volta gigante, as pessoas iam ter que fazer xixi na rua. Eu tenho tanta pena dos lojistas no dia seguinte àquela festa, porque deve ter ficado podre a mijo. As pessoas não aguentavam ficar na fila, uma fila gigante, porque tinha pouco banheiro. Então, eu incluo essa bola fora aí, viu, Camila, no teu descunhão? Não, a bola fora, assim, esse primeiro final de semana do pré-carnaval foi inteiro bola fora, porque a prefeitura ficou com o edital atrasado, né, o edital carnavalesco, do ciclo carnavalesco atrasado, fez contratações em cima da hora de algumas atrações para não deixar o final de semana sem atração, né, porque já estava previsto, todo mundo sabe quando é o carnaval, todo mundo sabe que o pré-carnaval dura um mês, enfim, isso aí já é uma coisa cantada há 500 anos, todo mundo sabia, mas a prefeitura conseguiu fazer um negócio para atrasar, né? A Secretaria de Cultura do município conseguiu. E aí muita gente criticando bloquinhos que costumam sair, não foram contemplados nessa chamada de emergência, e, por exemplo, tem um bloco chamado Eu Não Sou Cachorro Não, saiu por conta própria lá no Benfica, se botou, entendeu? Falou assim, nós vamos fazer, pronto, acabou-se, entendeu? E é isso, infelizmente, a gestão municipal dessa parte do pré-carnaval, carnaval, está deixando muito, muito, muito a desejar mesmo, de novo, né? Assim, o que o Estado acerta, né? Não se surpreenda, não, quem é o secretário de Cultura? Irmão do prefeito, é isso. É o filho, né? Porque e que não tem nenhuma identificação com a festa, com nada. Porque sabe tocar violão, também sei. Sei tocar asa branca, sei tocar sertaneja e peixe queimar. Isso aí vai dizer que eu vou ser secretário de Cultura? Né? Vamos para os cheiros. A gente já desabafou muito. O cheiro que eu quero deixar, então, para o Alan Nascimento, que eu já deixei, e quero deixar um cheiro gigante para as meninas do coletivo As Travestidas, coletivo que acabou, coletivo que é liderado pelo Silvério Pereira, pela Dediane Piaf, nossa queridíssima, né, que é o Denis Lacerda. Gente, é maravilhoso demais. A Mulher Barbada, caramba, a gente foi no show e a gente já tinha gravado na semana passada e não deu para deixar cheiro, mas foi demais, elas são muito maravilhosas. Não vai ter mais o coletivo, mas vai ter a carreira individual de cada uma. Mas é isso, desejar boa sorte e a carreira que seja estratosférica, como já é, né? Como já é, são maravilhosas. Um beijo para os curumins e cunhazetes que eu tenho encontrado nessas festas de pré-carnaval, são vários. O povo tudo surpreso com a minha juventude, olha, porque eu não digo que sou velha, né, de espírito, que eu não tenho mais idade, pois o povo me encontra, tem falado comigo, alguns eu já conheço, outros não. Um beijo para vocês, viu, gente?
Um beijo geral para Cunhazés, Curumins, e qualquer dia eu estarei desfilando minha juventude também no pré-carnaval. A gente vai tentar, né? Seja o que Deus quiser. Eu também. Eu não prometo, não, mas eu vou tentar. Ah, meu Deus, só de pensar nesses cantos sem banheiro, oh, meu Deus, eu já penso 1.500 vezes. Mas tá bom. É para pensar mesmo. Estamos encerrando esse episódio épico. Queremos agradecer você que ficou até o final, obrigadíssima por tudo. Deixando aqui, como sempre, o recadinho, se você quiser ser assinante das Cunhãs, é facinho, pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, Inês Aparecida e Ebele Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A gente tem a trilha sonora, a música Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso, obrigada, até a próxima semana. Tchau! Tchau!